Oi, eu sou Leandro e hoje eu vou falar de Rezar e Obedecer, uma série documental que está disponível na Netflix. In our minds, the police, even the President of the United States, had no authority over us. Warren Jeffs is our president. He was the prophet. And how could you place a human over God? Bom, gente, Rezar e Obedecer é uma série documental. Ela possui 4 episódios, de mais ou menos 45 minutos cada um. E nela a gente vai acompanhar a história, o relato de pessoas que saíram de uma comunidade extremamente fechada que seguia os preceitos da religião cristã fundamentalista, mais especificamente da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que na sigla, né, em inglês, é a FLDS. Ela é uma comunidade religiosa que foi fundada por Rulon Jeffs e ela pregava que os maridos poderiam ter várias esposas, né? Então, uma comunidade poligâmica. E ele dizia que quanto mais esposas e filhos, mais perto da salvação, mais perto do reino dos céus, esses homens estariam. Esse documentário, a gente vai acompanhar então o relato de pessoas que saíram dessa comunidade e a gente vai descobrindo, né, que houveram muitos problemas, principalmente após a morte desse líder religioso e quando seu filho, um de seus filhos, o Warren Jeffs, assumiu essa comunidade. Por muito tempo as pessoas acreditavam que o Rulon Jeffs era, além de um líder espiritual, um enviado de Deus na Terra, que ele prometia salvação, só que ele também prometia que quando ele falecesse, ele entraria pela porta no seu corpo mais novo e continuaria liderando esse povo. No entanto, quando ele faleceu, isso não aconteceu, obviamente, e o seu filho, Warren Jeffs, ele viu uma oportunidade de comandar aquelas pessoas. E foi isso que ele fez. Então, quando ele assumiu a frente da igreja, né, a frente dessa comunidade, ele começou a fazer algumas mudanças. Dentre elas, ele começou a separar famílias. Ele começou a tirar do caminho dele todos os homens que eram figuras de autoridade dentro dessa comunidade, para que ele fosse o único homem realmente com poder. E, a princípio, quando eu comecei a ver o documentário, eu ficava pensando o tempo todo, nossa, mas como essas pessoas caíam nessa história, né? Como as pessoas aceitavam participar disso. E na verdade, a gente vendo o relato das pessoas que saíram, principalmente as pessoas que já eram adultos na época, elas dizem que quando o pai, o Rulon Jeffs, tinha o poder, uma comunidade como qualquer outra comunidade religiosa, com a diferença de que eles acreditavam na poligamia. E agora, entrando um pouco nessas mudanças que o Warren Jeffs fez, ele começou a deixar a comunidade muito mais fechada, a ter um controle muito maior sobre as pessoas. Então, ele criou escolas, eles revisavam todo o conteúdo para que nenhuma influência externa chegasse até essas crianças. Eles também não tinham telefone, tudo deveria ser relatado a ele. E ele começou a determinar os casamentos. Foi quando as coisas começaram a ficar muito preocupantes, porque ele começou a casar meninas menores de idade com homens muito mais velhos. E isso é proibido na maioria dos estados americanos. E ele conseguia burlar a lei. Ele conseguia ter controle total sobre aquela comunidade. Mas depois de alguns anos, algumas pessoas começaram a se revoltar contra ele. E essas pessoas, se fossem homens, eram tiradas da comunidade, independente da idade, independente da posição hierárquica dentro dessa comunidade. As mulheres desses homens eram casadas com outros homens que não se rebelavam. E se fossem meninas, elas eram casadas independente da idade, com homens muito mais velhos, para que elas pudessem ser controladas.
E tudo veio à tona quando uma dessas meninas resolveu deixar a comunidade, ela fugiu e foi a público. Ela procurou as autoridades que já estavam investigando o caso e ela foi ao tribunal e ela depôs contra ele. E é importante dizer que, por ser um homem muito rico, ele conseguia escapar muito fácil. Ele conseguiu mover uma comunidade com 8.000 pessoas de um estado para o outro. Eles saíram de Utah e eles foram para o Texas e eles criaram uma comunidade no meio do nada, do zero. Mesmo depois de ser acusado e mesmo depois de ser preso, porque ele foi preso, muitas pessoas ainda continuaram lá. Muitas pessoas continuaram defendendo ele. Foi preso em Las Vegas, porque ele entrou na lista de pessoas mais procuradas do FBI. Descobriram que ele vivia uma vida normal. Ele pegava o dinheiro dessas pessoas e ele ia viajar, ele ia para clubes de strippers, ele ia para Las Vegas gastar o dinheiro, ele ia para shows. Ele vivia uma vida de extremo luxo. Então ele recebeu 10 anos de prisão em Utah. Mas mesmo assim, muitas pessoas continuavam a segui-lo. Até que a polícia do Texas fez uma operação imensa por receber uma denúncia de abuso de menores. E eles invadiram a propriedade que ele tinha criado, essa comunidade, e tiraram mais de 400 crianças de suas mães. Virou uma investigação imensa até que eles conseguiram achar no templo da comunidade provas de que o Warren abusava sexualmente de menores de idade. Então, é um documentário muito pesado, é um documentário muito cru. É muito triste ver as pessoas que saíram dessa comunidade dando relato delas, dos absurdos que aconteciam lá dentro e como ninguém questionava, como tudo que ele falava era lei e como ele era lei até no sentido de influenciar na polícia, de influenciar na política do local. Então eu acho que vale muito a pena. O Warren foi preso, ele teve milhares de fiéis e mesmo depois de todas essas acusações, ainda existem pessoas que vivem na comunidade, seguindo o que ele pregava e acreditando que ele é o Salvador. Eu quis trazer os fatos mais relevantes nesse vídeo. Nada do que eu disse pode ser considerado spoiler, porque é um documentário, né? É histórico, é uma coisa que aconteceu. O julgamento dele foi em 2007. Existem muitas histórias chocantes nesse documentário. Acho que vale a recomendação para a gente ter uma visão de até onde a crença religiosa de algumas pessoas levam elas a não questionar absolutamente nada. E rezar e obedecer é um dos lemas que ele pregava. Ele pregava que as mulheres deveriam ser doces e gentis, não questionar seus maridos, e todos deviam apenas rezar e obedecê-lo. É uma história envolvente, a gente fica tenso do início ao fim. Em alguns momentos a gente chega a questionar o porquê das pessoas não terem se rebelado antes, mas eu também entendo que a maioria delas nasceu nessa comunidade. Elas não tinham acesso ao mundo externo. E ouvindo uma das vítimas, ela relata que ela não sabia o que era abuso, ela não sabia o que era sexualidade, ela não sabia que ela poderia denunciar essa postura de seu marido, né? Que foi um casamento arranjado, porque ela era menor de idade na época e ela não queria se casar. Então, eles não sabiam o que a lei permitia ou não. Eles somente acreditavam que aquele era o modo certo de vida. E eu espero muito que vocês gostem. Não é um documentário fácil, não é para todo mundo, mas eu acho uma história muito importante para ser contada e a gente precisa ouvir as vítimas. Se vocês conhecem alguém que passa por algum tipo de abuso, eu vou deixar um link aqui
para vocês fazerem uma denúncia anônima. Espero que vocês gostem da série. Se inscrevam aqui no canal, deixem o like, deixem seus comentários. Eu quero muito ouvir a opinião de vocês. É isso, um beijo, até mais e tchau!